especialista em direito imobiliário, e eu vou passando conhecimentos, tendo uma troca com vocês. Espero agregar valor e conhecimento a todos vocês, viu? E, irmão, a gente vai passando aqui, qualquer dúvida que você tiver, você pode me interromper, tá bom? A gente vai fazendo um bate-papo aqui. Vamos começar. Aqui, a nossa matéria, a gente fala sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, que é SFI. Nessa matéria, a gente vai ver várias siglas ao decorrer das nossas aulas, mas eu coloquei todas o significado dessas siglas para a gente criar mais intimidade, né, entender melhor, porque depois que a gente conhecer o nome de cada um, fica fácil identificar a sigla. E quando você não sabe do que se trata, né, é um pouco difícil se acostumar com as siglas. Mas aqui, o Sistema Financeiro Imobiliário, a gente vai chamar de SFI. Esse sistema financeiro imobiliário ele sofreu várias mudanças ao longo do tempo. O sistema financeiro brasileiro sofreu várias alterações ao longo dos anos, né? Desde que a gente ainda era colonizado, não tinha sido feita a declarada independência, já se tinham moedas para transações. Então, isso é o mercado financeiro. Então, desde lá, muito tempo atrás, a gente já tinha transações. Então, nós já tínhamos um sistema financeiro. Só que o sistema financeiro imobiliário, ele vai surgir algum tempo depois, já para regular o crescimento, né, de construções que estavam havendo no Brasil. Então, se repartiu, né, agora tem um sistema financeiro geral, mas o governo entendeu a necessidade de você ter um sistema financeiro imobiliário ramificado, porque os imóveis, Brasil, ele cresce exponencialmente e a tendência é não parar de crescer mais. Então, tem-se esse sistema e a gente vai ver que dentro desse sistema a gente tem várias outras ramificações. Ele foi criado justamente para se centrar e fortalecer a relação entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais. Fazer esse intermédio entre onde está o dinheiro e aonde está o meu comprador. Eu ofereço dinheiro, quem é que vai investir nele? Eu preciso construir. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho bons investidores. Se eu tenho bons investidores, então eu tenho um mercado de capitais que eu posso fomentar para o mercado imobiliário. E isso foi feito. A gente vai ver que o sistema financeiro imobiliário ele vai ser fundado, né? O Fundo de Investimentos Imobiliários, ele passa a existir a partir de 1994, através da criação da Lei 8.668. Nessa referida lei, é disciplinado todas as regras do uso desse Fundo de Investimentos Imobiliários em empreendimentos imobiliários. Como a gente falou, a gente se juntou o útil ao agradável, né? Se juntou, temos imóveis sendo construídos, temos o avanço populacional exponencial gigantesco, com isso, pessoas precisam de casas, precisam ser feitos com a evolução da sociedade, prédios foram sendo construídos, escritórios, salas comerciais, e bons empreendedores viram nisso uma oportunidade de fazer negócio. Aqui, a gente vai falar de algumas regras
para esses empreendimentos e para o fundo de investimento imobiliário. Como é que ele pode ser utilizado? Para ele ser utilizado, ele tem que seguir algumas determinações. A gente vai passar um pouco por elas. Germano, você já tinha ouvido falar desse fundo de investimento imobiliário? Ainda não? Como é que é o seu conhecimento Já sobre esse assunto? alguma coisa, sim. Assim, você já tinha visto mais respeito a investimento na carteira de poupança ou voltado justamente para imóveis? Como é que foi o seu contato? Porque a gente vê muito a gente falar com esse fundo de investimento imobiliário, mas a gente está falando de diversificar carteiras de investimentos, né? Você também conheceu assim ou foi já voltado para imóveis mesmo? Ou como uma forma de investimento? Já voltado, já voltado para imóvel, como investimento. Ótimo. Aqui, uma das regras estabelecidas na lei é sobre a tributação. Ela sofreu mudanças ao longo do tempo. Se for pesquisar, se for ver no material que foi disponibilizado para vocês, que os rendimentos dos fundos de investimentos imobiliários, antes eles eram tributados aliás, inicialmente, eles não eram tributados. Aí, o que aconteceu? Foi criado, né, a lei do Fundo de Investimento Imobiliário. Aí, as pessoas mais ricas viram a oportunidade de fazer uma evasão fiscal. Eles pegavam o dinheiro, investiam em fundos imobiliários, porque não era tributado, então era extremamente lucrativo, né? Então, o governo falou assim, opa, peraí, eu estou vendo que milionários, grandes empresas, estão investindo demasiadamente em fundos de investimento imobiliário porque não existe tributação ali. Então, eles pegam o dinheiro, o capital deles, investem ali porque a liquidez deles do lucro é 100% ao governo, para não desvirtuar o fim que era de fomentar as construções, decidiu taxar. Então, ele falou assim, peraí, não é assim, você não vai pegar e investir só para você enriquecer e não pagar imposto. Aí foi criado um imposto de taxação. Aí começou a taxar todo mundo na fonte. Se pegava esse investimento, na hora que ia dividir o lucro, porque ele tem que ser feito 2 vezes ao ano, né? Em agosto e em dezembro, ele pegava e descontava, o governo descontava na fonte de todo mundo desses rendimentos. Isso fez o outro pelo contrário, estimulou o povo de investir. Aí eles falaram assim, tá, precisamos de um equilíbrio. Então, eu não vou mais taxar a pessoa física, desde que essa pessoa física não tenha comprado mais de 10% do mesmo fundo imobiliário. Você vai investir você escolhe um nicho, né? Uma cota, você compra a cota daquela empresa. Se você tiver mais de 10% de todas as cotas disponíveis daquela empresa, mesmo sendo pessoa física, aí você é taxado. Essa taxação é de 20%. Mas se você é pessoa física, você tem uma carteira de investimentos diversificada e não atinge esses 10% de cota de cada empresa, de cada empreendimento, aí você não é taxado. Se você é pessoa jurídica ou tem mais de 10% na mesma carteira do mesmo empreendimento, você é taxado, uma alíquota de 20% da valorização. Não é isento para pessoa física. Então, teve essa mudança de taxação. Em um momento não se taxava nada, em outro se taxava tudo, e depois vem chegar no meio termo. Vamos incentivar pessoas físicas a continuarem investindo, vamos cobrar uma taxação de pessoas jurídicas para evitar essa evasão fiscal. E hoje é feito assim.
20%, se você tiver mais de 10% de uma mesma coisa sendo pessoa física, 20% se você é empresa. Que as pessoas físicas não são taxadas? O fundo de investimento imobiliário, ele usa a conta poupança dos grandes bancos, que a gente vai ver lá na frente quem são os administradores, quem podem oferecer esse serviço, né, para você investir em fundos imobiliários. Quem pode fazer isso são bancos, e bancos usa o dinheiro de quem? O seu dinheiro. Mas qual dinheiro? O dinheiro da poupança. Então, por isso que é necessário ter dinheiro em poupança, e para você, pessoa física, não se sentir em desvantagem, ser levado a investir nesse fundo imobiliário, eles não taxam, porque é interessante. Normalmente, as pessoas têm conta poupança, querem guardar o dinheiro, o que elas fazem? Se a pessoa não tem uma educação financeira ou não quer investir, ela faz o quê? Qual que é o vou colocar na conta poupança. E esse dinheiro na conta poupança, ele é usado para o fundo de investimento imobiliário, ele é usado para financiamento habitacional, muito usado para financiamento habitacional. Tanto é que hoje a gente vive uma crise, né, que as pessoas podem viver pela baixa, né, na taxa de, antes se fosse financiar um imóvel, a Caixa pagava pelo SFH, né, que é o Sistema de Financiamento Habitacional, você conseguia até 80% de financiamento da Caixa. Hoje, a Caixa não financia mais, os bancos, né, em geral, não financiam mais 80%. Você tem que ter 80% de entrada. E o que é esse aumento? Esse aumento de 10%? Porque agora ele não é mais 80%. Por que é 70%? O que isso tem a ver com a poupança? É porque os bancos pegam o dinheiro da poupança. Se tem menos dinheiro na poupança, se as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança e estão aplicando dinheiro em outras cadernetas que são mais vantajosas, né? Estão investindo esse dinheiro, cadê o dinheiro? Se usa dinheiro de poupança. Então, assim, o cenário vai mudando, o cenário econômico, a sociedade ela está mudando. Hoje é muito mais divulgado nas plataformas, internet, a gente tem acesso vamos investir, diversifique a sua carteira. Antigamente não, o que era segurança? Era você colocar na poupança, dinheiro na poupança. Hoje não, hoje você não, as pessoas já estão querendo investir, e se não tem dinheiro na poupança, isso gera um efeito cascata que vai levar o banco a subir os juros e garantir esse pagamento. Por que eu garanti menos esse pagamento? Porque não tem tanto dinheiro lá. Como é que dinheiro que eu vou pegar? Eu pego meio do seu dinheiro, você não tem lá. Aí o banco vai aumentar os juros, ele vai levar os juros, tanto é que hoje você fazendo um financiamento está mais elevado do que estava um tempinho atrás, um ano passado, por exemplo, porque agora você não consegue financiar mais 80% do imóvel, você tem que ter pelo menos 30% de entrada do imóvel que você quiser. Então, assim, o sistema financeiro imobiliário, ele é uma cascata. Tudo que acontece aqui, ele vai reverberar em algum nível, em uma outra escala. A gente está falando de poupança, mas a poupança influencia no sistema financeiro imobiliário. Ele vai fazer com que o banco tenha menos dinheiro para te oferecer nesse subsídio. Você está entendendo? Você quer tentar, quer perguntar? Quero só uma pergunta, por favor, Natália. Então, os fundos imobiliários é só banco, não existe empresa com fundo imobiliário? Tem as corporativas de corretores, mas são grandíssimas empresas, entendeu? São majoritariamente banco. Você não vai ver, por exemplo, tanto é que você pode observar, Germano,
que banco digital, ele não te oferece a possibilidade de financiamento. Você já viu isso? Para financiar uma casa, como é que você precisa financiar? Você vai nos bancos físicos. Porque eles não têm a pessoa e ela vai trabalhar no sistema de reinvestimento, ele pega o seu dinheiro e vai emprestar para o próximo. Se não tem uma caderneta de poupança, ele não vai ter esse subsídio para oferecer esse investimento. A gente vai ver logo mais na aula, Germão, quais são as empresas que estão habilitadas para oferecer essa carteira de fundo de investimento imobiliário. Tá mais para frente na aula, viu? Ok. Então, aqui a gente falou um pouco sobre a tributação, como é que ela ocorre, né? E a distribuição, outra regra para o fundo de investimento imobiliário, além da tributação, é a distribuição do dividendo. Deve ser feita a distribuição desse dividendo. Os fundos de investimento imobiliário, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos resultados apurados no mínimo 2 meses ao ano, né? Que normalmente é pago em agosto, até 31 de agosto e 31 de dezembro. Tem que ser feito esse repasse. Ou inicialmente, né? Aí depende de qual carteira de investimento que você está aplicando, né? Qual que vai ser as regras internas dessa empresa que está oferecendo esses fundos de investimentos. Eles podem ser feitos, tem que ser quitado esses dividendos mensalmente ou passa 2 vezes ao ano. Certo. Ok. Aí aqui, sobre os custos, né? Aqui eu coloquei que os cotistas, nossa, desculpa, cotistas, então, eles estão sujeitos à taxa de administração e de gestão. Essas taxas, elas já têm que estar escritas, né? Quando você vai comprar uma cota, quando você vai se tornar cotista, você vai ler todas as instruções, você está assinando um contrato, né? Você está comprando uma carta, né? Uma carta de crédito, então tem que estar lá. Isso aqui, esse curso é igual taxa de condomínio, quando vai ser feito um condomínio de um prédio, já tem que estar lá escrito o que vai ser cobrado. É autorizado em lei serem cobradas taxas e custos, né? Desde que previamente estabelecidos. Tem que estar lá no memorial, na hora que você for assinar e comprar essa cota, já tem que estar descrito esses custos. Resgate de cotas. O resgate de cotas, ela tem uma data pré-definida, que pode ser o prazo no encerramento do fundo, quando o empreendimento for concluído, para assim, especificar, né? Pode ser quando esse empreendimento for concluído. Tá bom, eu não quero mais participar dessa cota. O que eu posso fazer? Eu posso vender para outro associado dessa mesma cota, desse mesmo empreendimento. Essa venda pode ocorrer, mas o resgate ele só pode ser feito com data pré-definida, e normalmente é no final do empreendimento. Se eu comprei uma cota para construção de um shopping, eu tenho uma cota da construção desse shopping. Eu só vou poder resgatar quando esse shopping entrar em funcionamento, estiver construído. Eu não posso resgatar ele antes. Mas uma dúvida aqui, igual um exemplo. Eu tenho uma cota, mais 10 amigos têm uma cota, mais 9 amigos. Então, nós temos. E o banco garante essa construção para o executor.
construtor, Isso. certo? Certo. Uhum. E se algum desses cotistas parar de pagar, o banco vai, porque essa cota ela é vendida pelo construtor, não pelo banco. Não, ele só. Aí o banco ele dá o recurso, né? Você vai comprar, igual a gente falou, ele usa a poupança, né? Você vai comprar a cota do banco, o banco acaba construindo, entendeu? Então você vai estar devendo ao banco, não ao construtor. É, investimento, né? Se você parar de pagar, não é que você deve o banco, né? Você só não. Você só vai receber, por exemplo, você vai resgatar essa cota lá no final. Você contribuiu, você parou de parar na metade do que era o fundo de investimento, você vai receber proporcional àquilo, entendeu? Não, certo, mas aí o banco vai terminar de pagar, porque o construtor tem que finalizar a obra. Sim, ele vai ser repartido entre os outros cotistas. Ah, o Aí débito depois dele. Entendi. entendeu? Assim, Aí, beleza. O você já pegou com o banco 1 milhão, que tem a conta de 1%, aí foi vendido, o consultor depois vendeu esse 1%. Aí tá, o lucro vai ser é, dividido entre os cotistas que continuaram pagando aquilo ali, entendeu? tá. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui na nossa cidade, tem um Hum, hotel que estava sendo construído e o proprietário construtor vendeu alguns apartamentos. Vendeu ok. alguns, praticamente todos, vamos dizer assim. Hum, E recebeu esse dinheiro e extraviou para outro empreendimento dele. hum, Então, quer dizer, o hotel ficou inacabado. Aí teve a pressão de quem comprou os apartamentos. Eu preciso, eu quero, me devolva. E ele saiu de Araxá, foi para São Paulo buscar recurso num banco, num fundo imobiliário. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, eu vou até São Paulo, eu vou buscar no fundo imobiliário. Só que chegou nesse fundo imobiliário, ele não conseguiu recurso lá. Como que seria, então, se ele já vendeu, o que ele dá em troca de garantia para o banco? Tá, peraí, você pode ver que ele não conseguiu, porque ele não cumpriu os requisitos necessários, porque o fundo de investimento imobiliário TIF, você é um construtor, né? Você vai construir um shopping. Para você pedir esse investimento do fundo imobiliário, você tem vários, depois você pode até ler lá no seu material, que você vai ter vários critérios e você precisa de um gestor. O fundo imobiliário ele tem um gestor que ele é responsável por garantir que a obra está sendo executada, que eu e você não está perdendo o dinheiro que a gente investiu. Então, tem toda uma cadeia de que a obra tem que estar no prazo para ser liberado mais dinheiro, você tem que estar construindo como você prometeu, para você conseguir esse fundo de investimento imobiliário, não é porque a pessoa consegue esse fundo de investimento imobiliário. Ai, ele saiu da aula. Vou esperar ele voltar para explicar a outra situação, pessoal. Mas aí, enquanto ele não volta, eu vou explicar para ele a situação do, do prédio que ficou inacabado, tá? A gente volta nesse assunto quando se ele voltar para a aula, senão eu acabo o assunto. Aí vamos falar então do regulamento, né? A gente já tinha falado do resgate das cotas, que ela é feita no final do empreendimento. E agora a gente fala do regulamento, né? Como eu bem disse para vocês, o regulamento ele vai estabelecer os direitos e os deveres dos cotistas e da instituição administradora, que é importante que os investidores leiam e entendam o regulamento antes de investir, como eu falei, como se fosse uma cota, é como se fosse a regulamentação de condomínio. Precisa estar escrito antes de você assinar.
Germano, eu vi que você tinha saído, aí eu esperei para te dar a resposta, eu fui continuando, Caiu aqui. eu fui continuando a aula com as outras pessoas que estão vendo. Aí Perfeito. eu tinha te explicado, né, porque que ele não conseguiu, você até falou que ele não conseguiu esse dinheiro nesse fundo de investimentos, porque existem várias regras que precisam ser seguidas para você conseguir ser investido por um fundo de investimento imobiliário. Não é qualquer empreendimento que você consegue o recurso. Então, muito provavelmente foi por causa disso que ele não conseguiu esse fundo de investimento imobiliário. E explicando a situação do que vai acontecer, aí as pessoas que compraram esses apartamentos e não tiveram o empreendimento finalizado, você tem que olhar o seguinte: essa empresa, esse construtor, ele tinha patrimônio de afetação? Vocês chegaram a ver isso? Não. Vamos... Sim, tem. Só que aí o que foi? Essas pessoas que compraram, foram os grandes empresários da cidade, eles reuniram e entraram na justiça para tomar todo o empreendimento para eles terminarem. Ah, tá. Porque passa aqui patrimônio de afetação no empreendimento, ainda que você não consiga os recursos necessários para terminar esse empreendimento, o patrimônio de afetação, obrigatoriamente, ele tem que garantir o valor da construção, entendeu? Então, se tem patrimônio de afetação dado em garantia, vai ser todo esse patrimônio que o construtor deu em garantia para ser pago esse empreendimento, a construção, o acabamento, no caso, desse empreendimento. Agora, se não tinha patrimônio de afetação, ou eles vão cobrar dele, né, da pessoa jurídica, pede a desconsideração da personalidade jurídica, ou se não, a outra possibilidade, como eles estavam, você falou, eles estão querendo, né, que é pegar para eles a responsabilidade de terminar o empreendimento. É por isso que, normalmente, assim, principalmente hoje em dia, prédios, loteamentos, é necessário um patrimônio de afetação para garantir para o banco e garantir para quem comprou que esse empreendimento ele vai ser terminado, ainda que você não tenha mais recurso no decorrer da obra. Certo. Você entendeu mais ou menos, Germão? Sim, perfeito. Obrigado. Nada. Agora eu falei, você pegou o finalzinho, está falando do regulamento, né? Que eu expliquei para vocês que, assim como o curso, ele já tem que estar lá definido antes de você assinar. E onde é que o curso vai estar escrito? Ele vai estar escrito no regulamento. O que vai estar escrito sobre os critérios de resgate de cotas? No regulamento. Quando essas cotas serão pagas, tem que estar escrito no regulamento, porque senão não tem validade. Agora vamos continuar. Que eu tinha citado para vocês, né? Tá no site do Veja Economia, de outubro de 2024, sobre o crescimento do patrimônio dos fundos de investimentos imobiliários. Tem muito a ver com o que a gente estava conversando no começo da aula. O quanto isso é amplamente divulgado hoje, e uma pessoa de classe média consegue investir, consegue ter essa educação financeira, vou pegar o meu dinheiro e vou investir. E se cada um compra uma, duas, três, quatro cotas, você teve um crescimento geral de 20%. Isso é muito relevante se você for comparar há alguns anos atrás, que ninguém mundo fazia investimentos. Isso era uma realidade. Você não se conversava sobre investimentos, em carteira de investimentos. Você não era uma conversa tão propagada como é hoje. Eu posso assim, garantir que
a internet contribui muito para isso, para essa polarização da ideia de investimentos. E o patrimônio do fundo de investimento imobiliário cresceu 20%, e hoje ele está em torno de 279 milhões de reais, mais que o dobro era há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o patrimônio era de 130 milhões, hoje o patrimônio é de 279 milhões de reais. Ou seja, isso é o valor que as pessoas têm investido. E se as pessoas investem, logo, esse investimento ele é posto para o construtor. É uma roda. E vários investimentos. Então, assim, esse valor aqui, nos próximos 5 anos, já vai ter dobrado. É um investimento muito interessante, principalmente para quem está começando no mundo de investimentos, é menos arriscado, porque quem trabalha para você é o banco. Existem os fundos imobiliários, como eu te falei, existe uma série de critérios, eles não investem em todo empreendimento. Você tem que seguir uma regra, uma lista enorme de exigências. Existem pessoas que vão fiscalizar que essas exigências estão sendo cumpridas para você ter o menor risco de prejuízo possível. O que influencia nesses investimentos? Vamos falar assim, o que seria uma coisa negativa para esse empreendimento? Aconteceu na época da pandemia. Os fundos de investimentos imobiliários não eram atrativos. Por quê? Porque você não ia ao shopping, você não poderia sair de casa, você não tinha uma economia girando e crescendo, ou seja, as pessoas não compravam imóveis, as pessoas não queriam locar lojas nos shoppings, porque se tinha uma insegurança de que seria o amanhã. Isso afetou diretamente os fundos de investimentos imobiliários. Mas para você ver que não afetou tanto assim, porque ainda com todo o mercado recuando nos anos de pandemia, de fundos de investimentos imobiliários, ainda foi o dobro, mais que o dobro do que era há 5 anos atrás. Aqui nós temos um outro avanço, que é uma resolução do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o número 3.792, que aprovou as novas diretrizes, né, das entidades fechadas de previdência complementar, que é a chamada FPC, entidades fechadas de previdência complementar. Já deixei tudo aqui escrito para a gente ir se acostumando, para no decorrer das outras aulas a gente poder trabalhar só com as nomenclaturas. Aí, destacamos que os fundos de investimentos imobiliários teriam uma nova classificação. Lembra lá no começo da aula o que o fundo de investimento imobiliário foi criado? Para fazer a ponte entre a pessoa que quer construir as pessoas que irão investir. Só que ele não faz mais parte do segmento de imóveis, ele foi deslocado para o segmento de investimentos. Ou seja, teve uma evolução aqui. Agora a gente não está mais falando só de imóveis, a gente também está trabalhando com investimentos estruturados. Aqui, agora os fundos, irmãos, eu tinha perguntado quem é que administra, né? Aqui a gente vai falar quem é que uma das entidades que administram esses fundos. São administradores.
de fundos de investimentos imobiliários e instituições bancárias comerciais, bancos múltiplos com carteiras de investimentos ou carteiras de crédito imobiliário de bancos de investimentos, sociedades corretoras de imóveis. Então, são grandes corporativas, né? São grandes empresas e bancos ou sociedades de corretores. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar e administrar um fundo de investimento imobiliário. É por isso que é um bom investimento, que a gente está falando de instituições que têm dinheiro circulando, tem uma grande equipe trabalhando por trás, né? Então, se torna um investimento mais seguro. Talvez o seu lucro é menor porque é menos arriscado. Se você está falando só de investimento, talvez para quem tem uma experiência maior não seja interessante. Mas para quem está começando, é super interessante, porque você que faz o trabalho. Você coloca o seu dinheiro lá e coloca o seu dinheiro nas mãos de pessoas que vivem esse banco. Ele está muito claro para administrar os seus bens. Se a gente vai fazer um empréstimo, um financiamento, você já financiou uma casa, irmão, em instituições bancárias? Já. Já? Não é extremamente criterioso? Muito. Deus me livre. Exatamente. Então, assim, eu não sei muito não, vamos falar assim, que não vamos dar tanto lucro para ele. Imagina que você está trabalhando com milhões, que ele é administrador, porque um shopping para ser construído, um grande prédio para ser construído, um complexo de lojas para ser construído, a gente está falando de milhares de reais. Então, eles são extremamente criteriosos, eles são ainda mais criteriosos para fazer esses investimentos. Não é qualquer empreendimento que consegue o apoio desses fundos imobiliários. Aqui, é verdade. Aqui agora a gente está falando das cotas, né? Vamos falar um pouco do que são as cotas. As cotas são as cotas de fundos de investimentos imobiliários, FI, são frações do patrimônio do fundo que podem ser adquiridas por investidores, os cotistas. O retorno do cotista é proporcional ao número de cotas que ele possui, podendo ser obtido por meio de valorização ou da distribuição de rendimentos. Aquele empreendimento foi revendido pelo triplo do valor que foi investido inicialmente, então vocês tiveram uma valorização, aí sobre essa valorização é cobrada uma taxação de 20%, mas distribuição de rendimentos somente vai ser cobrado, vai ser taxado no final, se você for pessoa jurídica. Se for pessoa física, não tem 10%, você não é taxado. As cotas, elas podem ser nominativas ou escriturárias e garantem os direitos e deveres iguais a todos os participantes dos fundos. O que isso quer dizer? Que eu vou receber de acordo com o que eu investi. As cotas, elas podem ser para um empreendimento que tem prazo para terminar, aí beleza, é a construção de um prédio. Vai terminar em data pré-definida, mas eu posso fazer um investimento de fundos de dividendos. O que é fundos de dividendos? A gente vai ver mais à frente, que são créditos, né, dividendos. Aí deve para esse banco, melhor, esse fundo de investimento imobiliário. Aí eu vou lá, invisto, e aí eu recebo sobre esses dividendos, que são parcelas, né? Então, esses pagamentos, eles são mensais. Eu vou receber mensalmente.
E não tem alguns empreendimentos de locação de lojas, por exemplo, de grandes shoppings que a gente está falando, né? Que aí você vai ter um investimento no fundo imobiliário. Essas locações, né? Então, elas não têm, tem um prazo que vai durar, às vezes, décadas, ou às vezes são por tempo indeterminado. Aqui, a gente tem a classificação dos fundos de investimento de acordo com o tipo de ativo investido. Aqui a gente tem 4 tipos, né? A gente tem o fundo de investimento de tijolos, os fundos de papéis, os fundos de fundos, e os fundos híbridos e os fundos de desenvolvimento. É 5, eu falei 4, mas é 5. Vamos falar sobre cada um deles, para a gente entender como é que esses fundos de investimento são feitos. Os fundos de tijolos, o que são fundos de tijolos? Eles investem diretamente em imóveis físicos, como shopping centers. O objetivo é gerar renda de aluguel ou de valorização do imóvel ao longo do tempo, como eu falei para vocês, acabei de falar, né? Então, esse investimento que eu acabei de falar, que não tem prazo para terminar, ele é um investimento de fundo de tijolo, porque eu vou ganhar de acordo com a renda de aluguel que for sendo paga ou a valorização ao longo do tempo. Aí, a gente está falando da venda desse empreendimento. Aí eu vou receber por aquilo que eu paguei proporcionalmente. Mas pode ser que o investimento que eu queira fazer é a longo prazo, é de aluguel. Então, eu vou fazer um fundo de investimento de tijolos. Fundos de investimentos de papéis, eu acabei de falar, são os créditos, investem principalmente em títulos imobiliários como certificados de recebíveis imobiliários, CRI, ou letra de crédito imobiliário, LCI. São títulos de dívidas de empresas do setor imobiliário que o fundo de investimento empresta e aí a gente tem um crédito a receber. Tem uma dívida, esse empreendimento está precisando de dinheiro, né? Como, vamos pegar o prédio que cedeu a sua cidade. Se esse empreendimento estiver seguindo tudo que é exigido, se tivesse feito todas as etapas, mas aí o dinheiro acabou, ele vai e pega um título, né, uma letra de crédito imobiliário, uma LCI, por exemplo. A gente agora está falando de um financiamento, né, vamos falar assim, de um financiamento para essa empresa. Aí, em vez de comprar o fundo de tijolos, né, que é um imóvel físico, eu não estou investindo no shopping, eu estou investindo aonde? Para garantir a dívida desse empreendedor que construiu esse imóvel, não conseguiu terminar de construir esse imóvel, e precisa de um crédito. Aí, o que? Eu tenho a própria parte neste empréstimo, vamos falar assim. É como se fosse um empréstimo que é feito para você comprar a sua casa. É como se eu recebesse uma parte desse empréstimo que você vai pagando. Seria um fundo de papel. Eu posso investir também nesses créditos. Existem também os fundos dos fundos, isso é até um nome diferente, mas o que é esse fundo de fundo? Ele é um tipo de investimento que investe em outros fundos imobiliários, porque às vezes esses fundos imobiliários precisam garantir, né, aquilo que foi combinado, e não vende todas as cotas, por exemplo. Tem lá 500 cotas, eles fizeram 500 cotas, mas não conseguiram vender as 500 cotas, eles venderam 300 cotas. Precisa do dinheiro para acabar, né, de repassar para esse construtor desse empreendimento. Aí o que é?
investir em fundo que garante dinheiro a esse fundo. Aqui está falando aqui, ó. Eles costumam ser administrados, né, por gestores altamente especializados no mercado e, assim, são ótimas alternativas para quem ainda não entende muito o segmento e deseja investir na carteira de investimentos. Porque, olha só, a gente, o fundo de investimentos imobiliários é seguro, porque a gente acabou de ver que quem vai estar é o administrador, é um banco, e bancos são extremamente criteriosos para investir, mas só que você está o dinheiro, o fundo imobiliário, você vai investir em outro fundo para garantir aquelas cotas daquele empreendimento, é ainda mais seguro. Porque para você investir no empreendimento que já tem um fundo de investimento imobiliário, você precisa de mais critério ainda, ou seja, ele é administrado por gestores altamente qualificados. É ainda mais seguro você fazer esse tipo de investimento. Também pode ser feito através dos fundos híbridos, né? Que você investe em diferentes ativos dos fundos de investimentos imobiliários. Você pode investir um pouco. Aí quando você diversifica a cartela, vocês já devem ter escutado, se você já abriu qualquer vídeo, fala sobre investimentos, você vai, a primeira coisa que eles falam, diversificar cartelas. Diversificar cartelas de investimento. Aí, essas cartelas de investimentos, elas podem ser feitas aqui no fundo imobiliário. Você pode colocar um pouco em LCI, né? Linha de crédito imobiliário, que são os fundos dos fundos. Você pode colocar um pouco de investimento em tijolos, em fundos de tijolos, em fundos de papéis. Ou seja, você pode diversificar esses investimentos. Aí aqui a gente vai falar dos fundos de desenvolvimento. O que seriam esses fundos de desenvolvimento? Que eles são uma cartela que investe em imóveis visando lucrar com a venda ou arrendamento. Dentro dos fundos de tijolos, que podem ser tanto aluguéis ou quanto a valorização futura para uma possível venda, aqui, fundos de desenvolvimento não é obrigatoriamente, se eu investir no fundo de desenvolvimento, ele está sendo feito visando lucrar com a venda ou arrendamento desse bem. Não é uma carteira de investimento a longo prazo ou por prazo indeterminado. Ela tem prazo para acabar. Terminou o investimento, vendeu, acabou a cartela. É aquela carteira de investimentos, aquela cota foi finalizada. Aqui eu até deixei escrito aqui que geralmente trazem um bom retorno financeiro, né, para os investidores, principalmente quando se pensa a longo prazo. Aqui eu coloquei para a gente analisar, né, quais são os fundos imobiliários mais atrativos para quem quer fazer um investimento a classe de imóveis. Aqui a gente está tratando de imóveis, né? É o nosso principal foco. Então, eu trouxe para a gente analisar um pouco como é que essa cartela de investimentos é feita e ela é feita com maior constância. Esse fundo de investimento é dispensado. Aonde? E eu vou ter mais fundo de investimento imobiliário, que eu consigo comprar uma cota de um empreendimento. Lajes corporativas, 21%. Aí, logo depois, a gente vai ter os recebíveis imobiliários, que é o quê? Do papel, né? Fundo de papel, eu empresto esse dinheiro, então eu tenho um crédito, eu não, né? O banco empresta para a gente investe nesse empréstimo,
Aí o banco vai lá e depois cobra. E garante, né, depois o retorno do nosso investimento. Então, como a gente acabou de ver, é extremamente seguro. Então, se é seguro, a gente tem muito investimento. Ou seja, de todos os valores de fundos imobiliários, os recebíveis imobiliários, eles garantem uma fatia de 21,14% de todo o dinheiro, de todos aqueles 279 milhões de reais que são de patrimônio que são investidos. Aí logo depois a gente tem a logística, nós temos também shoppings, são ótimos investimentos, né? Que são os investimentos de fundos de tijolos, que a gente falou, que são rendas de aluguéis com os shoppings. A gente tem o fundo dos fundos, que tem esse investimento de 9% da fatia total. Depois a gente vem as incorporações residenciais, ou incorporações em geral, que juntos ali vão pegar uma fatia de 12%. A gente tem as carteiras híbridas, né, que a gente acabou de ver, que são, você pega esse fundo e diversifica em todas as outras carteiras. Você investe um pouquinho em cada um. Não tem muito apelo, 3% da fatia total. Hotéis, você tem um investimento de fundos imobiliários na fatia de 2,29%. Aí, outros, outros empreendimentos e agências bancárias vão formar uns outros 3% de uma fatia global. Ou seja, a gente viu que recebíveis imobiliários, eu acho que as corporativas, são fortes pedidos para quem quer investir no mercado financeiro e imobiliário. São investimentos, gente, que você consegue ter uma maior segurança, né? Você vê aqui nos investimentos de recebíveis imobiliários, a gente está falando do banco. O banco está cobrando a dívida. E o banco sabe como garantir o pagamento dessa dívida. É por isso que muita gente tem a vantagem, tem a segurança de querer investir nos fundos de investimentos imobiliários. Porque a gente está tratando de investidores que trabalham com dinheiro. E esses fundos de investimentos imobiliários são extremamente importantes para que a economia, os empreendimentos se desenvolvam. Porque, às vezes, o empreendedor vai ter todo o dinheiro, mas ele tem acesso a esse fundo. Aí esse fundo, essa intermediação sendo feita através do banco, ela fornece muito mais segurança jurídica. Por exemplo, os fundos de desenvolvimento, né? A gente voltar um pouquinho aqui e falar deles. São extremamente rentáveis, porque vamos falar esses fundos de investimentos, vamos imaginar que esses fundos de investimentos estão sendo aplicados num condomínio fechado, num condomínio de luxo. Por que não, né? Num condomínio de luxo. Você vai investir em uma cota parte e vai receber os seus dividendos 2 vezes ao ano ou uma vez, dependendo do que está no regimento, né? Da cota, e você não vai correr risco de perder esse dinheiro e vai ter um retorno a longo prazo muito grande. Então, você consegue valorizar imóvel. Imóvel, dificilmente, a não ser que ele não tenha, né, os cuidados necessários ao longo do tempo,
Mas se é feito esses reparos ao longo do tempo, o imóvel ele só vai valorizar. Dificilmente o imóvel vai ser desvalorizado se ele segue todos os trâmites legais. Se ele tem uma ótima localização, ele tem boa saída de venda, a chance de você lucrar é muito grande. Então, assim, o sistema financeiro imobiliário, ele sofreu várias mudanças, né, gente? A gente pôde perceber no decorrer dessa aula que, ao longo do tempo, o governo olhou para isso, entendeu que a população estava crescendo, e tem investimentos, mas não tinha quem financiar. Você fomenta a economia através desses investimentos e consegue garantir a oportunidade, né, do governo participar de uma fatia, ainda que mínima. Mas, principalmente, você consegue trazer a pessoa física, né, a pessoa comum, para esse mundo de investimentos, porque o seu dinheiro na poupança é empréstimo, né? A gente acabou de falar. Principalmente nos financiamentos habitacionais, se usa dinheiro de poupança. Então, é muito interessante para o banco que você permaneça nele investindo e reinvestindo nele, porque aí ele vai ter dinheiro para oferecer para quem está a fim de investir. Outra coisa que eu queria tratar com vocês, né? A gente ainda tem um pouco de tempo aqui. Eu queria falar com vocês sobre as cartelas de investimentos e como sofreram essas mudanças, as tendências de mudanças. Porque agora, eu acho que vocês já perceberam, né, que os investimentos agora a Caixa e os bancos não vão mais financiar mais do que 70% do imóvel, então é necessário que você tenha 30% desse valor desse imóvel à vista para dar de entrada. Isso vai impactar muito nos fundos de investimentos imobiliários. Agora, um ótimo momento para se investir nos fundos de investimentos imobiliários, porque os juros dos bancos eles vão subir para garantir, né, o pagamento e para se protegerem. Então, se você investe no banco, se você compra lá essa cota de investimento, essa cota de investimento você vai ter um retorno considerável. Então, para quem vai financiar uma casa, talvez não seja um momento interessante, mas para quem quer investir, é uma ótima oportunidade de investimento. E com tudo que a gente no decorrer da aula, se percebe que existe uma escala de acontecimentos, né? Aquilo que eu fiz, teve um acontecimento de menos pessoas investindo na poupança, vai reverberar lá no que o banco físico tem para garantir o seu empreendimento. O banco não vai pegar dinheiro dele, vai pegar o dinheiro que você investiu e reinvestir. O que torna leve. Para a pessoa física, não é muito bom, mas para quem quer investir, é um momento maravilhoso, viu, gente? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Precisando, a gente ainda vai ter mais 2 aulas, né? No decorrer dessas 2 aulas, a gente vai tratar mais sobre os fundos de investimentos. Aí eu vou trazer para vocês, para a gente dar uma olhada
nos fundos de investimentos imobiliários, quando é interessante usar ele, quando eu vou financiar um imóvel, né? Porque vocês são corretores, precisarão, né, falar para o seu cliente o que é um investimento interessante. Aí vai financiar meu imóvel, né? Mas aí o que é interessante eu fazer? É interessante eu levar o meu cliente para pegar esse recurso do fundo de investimentos de imobiliário, ou é interessante ele fazer o financiamento pelo sistema de financiamento habitacional, que é o subsídio do governo. E nem sempre, né? Por exemplo, assim, o sistema de financiamento habitacional, vamos falar, tem uma limitação, imóveis até 1,5 milhão. Se você é empresa ou pessoa física e quer comprar um imóvel que vale mais do que é avaliado, viu, gente? Não é valor de compra, se ele é avaliado mais do que 1,5 milhão, você não consegue financiar ele pelo sistema de financiamento habitacional. Você obrigatoriamente vai financiar esse imóvel pelo fundo de investimentos imobiliários. Ou então, se a renda, né, por exemplo, assim, pessoa jurídica, ela não pode comprar um imóvel pelo fundo, ela é obrigada, né, aliás, a comprar, ela só pode, como empresa jurídica, só pode financiar um imóvel pelo fundo de investimentos imobiliários. Empresa jurídica não compra imóvel pelo sistema de financiamento habitacional. Ele é exclusivo para pessoa física. E que eu vou trazer para vocês na próxima aula, para vocês saberem orientar o cliente de vocês quando é interessante você financiar um imóvel pelo sistema financeiro imobiliário, pelo sistema de investimento imobiliário, ou quando é interessante você financiar um imóvel pelo sistema financeiro habitacional. A gente vai ver tudo isso na aula que vem, vamos prosseguir também com a aula, né, da apostila de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, aproveitado a aula. Foi um prazer estar com vocês. A gente se encontra na próxima aula, viu, gente? Um prazer.